Good morning, guys. How are you doing today? I hope you're doing very fine. So, voltando a falar em português. A aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre o going to. Mas antes do going to, eu vou mostrar esse texto e também vou passar alguns exercícios com ele para vocês, beleza? Então, livro Student Book, livro 3, You Tell, página 4. Então, gente, vou colocar o áudio do texto para vocês. E aí depois eu vou passar alguns exercícios. Então, gente, escutem o áudio do texto. De novo, página 4. Kit 3. You Tell. Chapter 1. When are you going to sell those old things? Is it really necessary, Oliver? Did you ask our mother to do that? Of course I did. Otherwise we won't go to Brazil again. I know, but I feel pity about Gran's English chairs. They're so beautiful. I know, but Grandpa Jones would be proud of us, Mary. Think. It's for a good reason. Next Sunday it's going to be good. Lots of people will pop in that day. They'll see our garage sale. There will be antiques for the kitchen and stuff for the whole house. There is dust everywhere. When are you going to sell those old things? Probably on Sunday morning, and I will need your help. Okay, but let's clean that up. Otherwise, I won't be here. Achoo! Pronto, gente. Agora vocês têm, então, o áudio do texto. Vocês podem repetir diversas vezes. E uma das coisas que eu vou pedir para vocês, tá, é que vocês escutem esse áudio algumas vezes até que vocês se sintam confortáveis em tentar pronunciar ele, tá bom? Vocês vão fazer isso e vão começar a tentar pronunciar com um sotaque similar ao dos dois indivíduos do texto, tá? Do áudio que eu coloquei. E aí, gente, vai vir o primeiro exercício. O primeiro exercício eu quero que vocês mandem no grupo ou para mim no privado, caso vocês fiquem com vergonha, um áudio de vocês tentando reproduzir esse texto, tá? Fazendo um sotaque o melhor que vocês consigam no momento. Eu vou ouvir o áudio de vocês depois e eu vou dar algumas dicas de como vocês vão estar podendo melhorar. Fazendo isso, o segundo exercício, vou pedir para vocês lerem esse texto de novo e marcarem palavras que ou vocês não sabem ou que vocês ficam em dúvida, tá? Como a gente já está no 3, não vou pedir para vocês fazerem só com as importantes, mas sim com qualquer uma que vocês não saibam aí. Tá, então, por exemplo, se você não sabe otherwise, ou chairs, ou proud, o que você vai fazer? Você vai circular essas palavras, depois você vai fazer uma listinha e vai procurá-las, tá bom? Pronto, gente. Então, aqueles são os exercícios que eu pedi com o texto, tá? E aqueles são muito importantes. Então, façam principalmente a parte de vocês conseguirem fazer o sotaque, tá, gente? Porque eu vou falar, não adianta nada você aprender, né, um monte de palavras, aprender como conjugar um verbo, e aí chegando na hora ali, quando você for conjugar ou falar alguma frase, o gringo não entender porque você fala como se estivesse tendo um derrame, entendeu? Então, treinar também a parte da parte de falar a língua. Não se esqueçam dessa parte que é importantíssima. Terminado isso, gente, aí vocês podem ir já para a página 6. E na página 6, a gente tem o going to. Going to. O going to, como é que eu poderia
traduzir isso em uma frase em português? Eu posso muito bem traduzir da mesma maneira que eu traduzo o will, né? Que nós fazemos dessa maneira cultural com vai, vou, vamos. Por exemplo, eu vou jogar. A gente usa esse vou, né, para colocar o verbo jogar no futuro. É a mesma coisa que dizer eu jogarei. Eu jogarei. O eu vou jogar e o eu jogarei, culturalmente para nós não tem nenhuma diferença. Então eu já vi incluso pessoas, né, pessoas ficando irritadíssimas quando alguém chega e fala eu vou ir. E o que acontece? Talvez, né, realmente você pode dizer que é um erro gramatical, mas é cultural, gente. A língua é uma coisa orgânica. A língua ela muda com o povo. E se o povo escolheu falar eu vou ir, o povo vai usar e foda-se. E não importa o que, né, as regras gramaticais vão dizer. Então, eu posso traduzir perfeitamente esse going to para eu vou, tá? Então, por exemplo, usando de novo play, I am going to play. O que isso quer dizer? Eu vou jogar, se eu fosse traduzir, eu vou jogar. Mas aí alguém chega e me pergunta, mas se é a mesma coisa, por que então tem eles? Por que eu não me expresso em um só? Os gringos gostam de complicar a minha vida? Sim. Não, tô brincando, não é isso. Existe uma diferença entre eles, tá? Eles não são exatamente iguais, gente. Então, por exemplo, o will, se eu for usar o will, um dos usos dele é para dizer que eu vou fazer alguma coisa, mas de maneira espontânea. Tá? Então, se, por exemplo, eu acabo de decidir que eu vou no centro da cidade, eu vou usar o will, porque eu acabei de decidir. Tá? É uma coisa que não foi planejada por mim, é uma coisa que eu pensei ali na hora. Então, ó, I will go to the city center. Pronto, I will go. Eu usei will por quê? Como eu falei, eu pensei na hora. Agora, se eu tivesse planejado previamente, se isso já fosse uma coisa que eu tivesse pensado há algum tempo atrás, já tivesse planejado, aí eu usaria o going to. Aí eu diria I am going to the city center. Mas aí você pode me perguntar, já que eu já vou falar essa peculiaridade aqui que acontece no going to, mas você não colocou o verbo go ali depois do going to, por quê? Simples, gente. Porque se eu colocar o go, o verbo, né, go na frente do to ali, eu vou criar uma redundância. Por quê? Porque o verbo going, ele já é o verbo go no gerúndio. Entendeu? Então eu vou simplesmente colocar dois verbos go. E não é necessário. Tá? Então os povos anglofonos não consideram necessário colocar o go ali na frente do to. Agora, esse é o único verbo que isso acontece, tá? Com o going to. Então todos os outros você vai colocar o verbo. Então I'm going to play, I am going to drink, I am going to sleep. Tá? Você vai sempre colocar o verbo ali na frente do to, menos o go. Essa é uma especificidade do going to, que vai ser só isso que você vai ter que lembrar. Né? O único verbo que você não vai colocar na frente do to. Agora, são só essas as diferenças entre o going to e o will? Não. Existem algumas outras. Como, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo das eleições, independentemente de quem você votou, tá, gente? Eu posso usar qualquer um, mas eu pensei nesse, né, porque já tava as eleições aí foram há pouco tempo, então eu pensava e acabava dizendo esse. Então, simplesmente dizer o que eu já falei algumas vezes. Por exemplo,
Se eu for fazer assim uma previsão, se eu for dar uma opinião, sabe, do que eu acho que vai acontecer. Então vamos supor que a gente volte em 2015. 2015, onde ainda não tinha nenhuma pesquisa eleitoral, onde a gente só ficava nas especulações sobre quem ganharia ou não. Se eu fosse falar que, por exemplo, Bolsonaro, não votei no Bolsonaro, não votei em ninguém, mas usando como exemplo porque foi o que aconteceu nas eleições aí. Se, então, em 2015 eu fosse dar a minha opinião, caso eu achasse que o Bolsonaro ia ganhar, e eu fosse dar essa opinião sem base alguma, sem base argumentativa alguma, eu simplesmente fosse falar ali quem eu acho que ia ganhar, tá? Dando minha opinião, eu acho que esse daí vai ganhar e pronto. Se eu fosse falar isso, o Bolsonaro vai ganhar, eu usaria o will. Eu falaria assim, Bolsonaro will win. Agora, por quê? Por que eu não vou usar o going to, por exemplo? É porque o going to, ele é usado para você dar uma opinião, mas quando você tem algo para se apoiar nela, quando você tem algo para basear o seu argumento. Então, por exemplo, vamos dizer que passou mais um tempo, tá? Vamos dizer que a gente chegou agora em 2017, né? As eleições foram em 2018 e a gente foi para 2017. Aí sai a primeira pesquisa. E aí a primeira pesquisa eleitoral diz assim: Bolsonaro vai vencer com 65% dos votos. Agora, fala para mim. Tenta você, antes de eu falar qual que seria a resposta, tenta você me dizer qual que seria. Eu usaria o going to, agora no lugar desse vai, ou eu usaria o will? O que você acha? Tenta deduzir um pouco antes de eu falar. Então, eu vou passar a resposta já. A resposta é: eu usaria o going to. E por quê? Eu usaria o going to porque agora eu tenho uma base para dar o meu argumento. Entendeu? Como eu tenho agora essa pesquisa eleitoral para apoiar o meu argumento, então eu vou usar o going to. Entendeu? Então veja a diferença. Na primeira não tinha nada para apoiar. Era simplesmente a minha pura opinião. Tá? Então, por ser a minha pura opinião, sem nenhuma base, sem nada para me dar suporte, eu usei o will. Agora, como a segunda parte ali em 2017 eu já tinha a pesquisa eleitoral para me dar um apoio, uma base, eu usei o going to. Entendeu? Então sempre é uma questão de ter uma base ou não. Mas também tem mais uma coisa, que é assim. Agora, quando eu tenho certeza, plena certeza no que eu estou falando, sabe? Ou quase certeza absoluta, gente. Eu vou usar, em uma frase, eu vou usar o will ou going to. Vocês provavelmente deduziriam agora que seria o going to, né? Já que, né, você tem algo para se apoiar. Mas, gente, acontece uma peculiaridade aqui, que é o quê? Quando nós temos certeza ou quase certeza, ao invés de usar o going to, nós vamos usar o will, tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês verem a diferença de como seriam em frases. Então, se eu... Não, deixa eu continuar com o exemplo aqui das eleições. Vamos dizer então que a gente foi para 2018, no dia das eleições. E aí, mais ou menos perto do fim da eleição, William Bonner chega lá e diz: Bolsonaro está matematicamente eleito o novo presidente do Brasil. Vejam que a chave aqui é o matematicamente eleito. Para quem não sabe, quando alguém diz matematicamente,
eleito, é que mesmo se todos os outros votos que sobraram forem para o adversário, ele não pode ganhar mais. Tá? Ele não pode ganhar mais. Então, recebendo essa notícia do William Bonner, eu passo a ter certeza, ou quase certeza absoluta, de que o Bolsonaro vai ganhar. Entendeu? Que já já vai chegar ali no fim da contagem dos votos e que vai ser anunciado que ele vai se tornar o novo presidente do Brasil. Entendeu? Então, uma certeza ou quase certeza. Você quer um outro exemplo? O Sol. The sun will rise tomorrow. O Sol vai nascer amanhã. Agora, a gente tem, né, uma quase certeza absoluta de que o Sol vai nascer amanhã. Aí alguém, né, vai ter, mas aí pode vir a nuvem ficar na frente do Sol. Realmente, pode vir a nuvem na frente do Sol, mas o Sol ainda vai nascer, né? A gente vai estar atrás da nuvem, mas vai nascer. Então, veja como é uma certeza ou quase certeza. Agora, é possível que o Sol não nasça? Realmente, é possível. Talvez um buraco negro entre no sistema solar, passe pelo meio dele e acabe sugando a matéria do Sol. Mas as chances disso acontecer são raríssimas, né? Temos de concordar. Então, por isso que eu falo que não precisa ter certeza absoluta. Tá? É uma certeza ou uma quase certeza, tá, gente? Algo que é muito, muito, mas muito mesmo provável de ser assim. Tá? Então, uma outra para dar contraste com o going to, por exemplo, é it is going to rain. Se eu falasse it is going to rain, eu vou usar o going... desculpa, eu não usei o contexto. Se eu visse nuvens negras no céu, tá? Se eu visse nuvens negras no céu, e aí eu dissesse it is going to rain, eu estou usando o going to porque eu estou me baseando nas nuvens. Mas agora alguém pode falar, mas se tem nuvens negras no céu, então é uma quase certeza que vai chover, né? Não exatamente. Essa é uma chance muito mais fraca, né, de acontecer do que o Sol nascer amanhã, por exemplo. Então, por exemplo, pode vir ventos e levar as nuvens, tá? Ou pode ser simplesmente aquelas nuvens escuras, mas que acabam não chovendo. Isso é muito comum. Quantos de nós já não vimos algumas nuvens escuras no céu, estávamos esperando que fosse chover e acabou que não choveu, né? Então, gente, vejam que existe essa diferença onde o will você vai usar para uma coisa que você tem quase certeza absoluta, onde as chances de não acontecerem são ínfimas, quase zero. Tá bom? Quase zero. Lembrem-se disso. Essa é a principal diferença nesses dois aspectos de will e going to. Tá bom? Então, de novo, going to você vai se apoiar em algo para dar a sua opinião. Tá? Para falar o que você acha que acontecerá. E o will você vai ter quase plena certeza, plena confiança de que algo vai acontecer. Tem que ter muita certeza mesmo, gente. Tá? As chances de não acontecerem têm de serem ínfimas, perto de zero. Então, de novo, só para dar um resumo, né? A gente vai usar então o will para dar uma opinião sem base, tá? Para dizer que acha que algo vai acontecer, mas sem base. Vai usar o going to para dar uma opinião de algo que você acha que acontecerá, mas com uma base já argumentativa te apoiando. E você vai usar o will quando você tem quase plena certeza de que algo acontecerá. Tá bom? Quase plena certeza, gente. Então essa é a diferença. Marquem no caderno essa diferença, que ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância, senão você sempre vai ficar acabando achando que o will e going to é a mesma coisa, ou vai acabar usando eles de modo errado, ou simplesmente não usar um deles e acabar usando um só, o que é uma coisa bem comum de acontecer. Tá bom? Então, gente,
Agora eu vou explicar como que você vai fazer o going to. Essa é uma aula do going to. Você vai fazer... Eu vou explicar agora como fazer a estrutura das frases do going to. Tá? Então, o que você vai colocar? Você vai ter o sujeito ali, vai colocar o sujeito, tá? Ou você vai colocar um pronome, ou você vai colocar o nome do indivíduo ou coisa ali que vai estar fazendo isso, tá? Então, por exemplo, se eu for colocar o pronome I, como está ali na frase, eu vou ter que colocar na frente depois a conjugação do verbo to be na pessoa correspondente. Então, I é a primeira pessoa. A conjugação do verbo to be na primeira pessoa é am, né? Lembram-se? Então, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Tá? Então, como eu coloquei I ali no lugar do sujeito, o que vem depois é a conjugação do verbo to be e eu tenho que colocar, né, na pessoa certa. Então, I, primeira pessoa, então bota o verbo to be na primeira pessoa. Am, I am. Em seguida você vai colocar o going e depois do going você vai colocar um verbo no infinitivo. Como fazer um verbo no infinitivo? Vocês se lembram? Você tem que colocar o to antes dele. Então, por exemplo, o infinitivo, para quem não se lembra, é quando termina em R, em português a palavra, assim, ó, no verbo no caso. Termina assim, ó, falar, dizer, pensar, gostar, imaginar, filosofar, adiar, odiar, amar. Entenderam? Quando termina com esse R. Um verbo terminado normalmente em R. Essa é a forma infinitiva deles, tá bom? Então, para fazer isso no inglês, você tem que colocar o to antes do verbo. Então, por exemplo, amar, to love. Pensar, to think. Dizer, to say. Contar, to tell. Imaginar, to imagine. Então vejam como eu sempre estou colocando esse to antes, porque para fazer, né, o verbo no infinitivo em português, você coloca o R ali no final normalmente, e no inglês você vai colocar o to antes dele, tá bom? Então depois do going, você vai colocar um verbo no infinitivo. O resto é complemento, gente. Tá? O resto é complemento na frase. Então, ó, nessa frase que está aí mostrando na imagem, né, da página 6, tá ok. I am going to help you. Eu vou ajudar você. Olha a tradução como fica extremamente similar. Eu vou ajudar você. Claro que na parte do am going não fica similar, né, mas na parte do infinitivo ali fica. Tirando o going to, o am e o going, fica extremamente similar ao resto. Então não tem tanta dificuldade. Você só vai ter que se lembrar, quando você for pensar no vai, vou, você tem que, né, colocar isso no lugar desse am going. Am going. Tá? O verbo em seguida vem no infinitivo normalmente, assim como vem no inglês. Logo não há dificuldade nele. Então, gente, agora para fazer na negativa, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um not na frente da conjugação ali do verbo to be. Então, ó, I am not going to help you. Eu não vou ajudar você. Agora, se fosse ela, terceira pessoa, she is not going to help you. Terceira pessoa, então, né, eu conjuguei o verbo to be ali na terceira pessoa. She is. She is not going to help you. Segunda pessoa, you. You are not going to help him. Troquei aqui, né, porque you are not going to help you. Fica meio esquisito. Tá? We are not going to help you. Nós não vamos ajudar você. Tá entendendo? Você vai simplesmente colocar o not na frente da conjugação do verbo to be. E pronto, aí está sua negativa, aí está seu não em português. Agora,
Para fazer uma pergunta, gente, o que nós vamos fazer? Para fazer a pergunta, você vai simplesmente trocar a posição do verbo to be com o pronome ou sujeito ali. Então, ó, I am going to help you. Estou afirmando. I am going to help you. Eu troco a posição do am com I e fica Am I going to help you? Am I going to help you? Sabe? Como uma pergunta. Am I going to help you? Então, entendeu, gente? Na terceira pessoa, she is going to help you, na afirmativa. Na pergunta agora, is she going to help you? Então, ó, de she is vai para is she. Is she? Já muda, né, a entonação para a pergunta. Is she going to help you? Entenderam? Então, é só isso. Você tem que trocar a posição do verbo to be com o pronome ali. O sujeito, no caso. Tá bom? Só isso, essa parte. E agora, a gente tem alguns exercícios ali. Página 6. Veja ali, ó. Complete the sentences using going to and answer them. Então, gente, olha lá. Is he, aí espaço, feed the dog. O que está querendo que vocês façam ali? Vocês vão preencher esses espaços vazios com o que falta. Então, ó, is he going to feed the dog? Ele vai alimentar o cachorro? Tá? Então, vocês vão simplesmente colocar o que falta ali. Na segunda, is she, espaço, wear the blue scarf? Então, assim como na primeira, vocês vão colocar o going to do jeito que falta ali, do jeito que se encaixa. Agora, na terceira, só explicando ali caso alguém fique em dúvida, ali tem o quê? O what, né? Lembrem-se que vocês podem colocar, né, no começo das perguntas o what, where, why, when, which, né? Qual, onde, por quê, quando, etc. Vocês podem colocar isso no começo das frases, tá? Só que não muda ali a regrinha ainda de que você tem que trocar a posição do pronome com a conjugação para fazer a pergunta. Então, ó, what are they going to do? Tá vendo? Então, no primeiro espaço eu vou colocar, ó, what are. Então, no primeiro espaço é are. Aí tem o they ali que está escrito. E no segundo espaço, they going to do. Tá? Going to, going to que fica nesse espaço. O do já está ali na frente. Então fica, what are they going to do? Entenderam? Então assim que se segue essas perguntas, não, desculpa, esses exercícios que estão a partir do 3, da terceira frase. E aí, vocês vão fazer o quê? Naquela segunda parte ali, na segunda metade, vocês vão colocar as respostas. Então, ó, is he going to feed the dog? Yes, he is going to feed the dog. Tá? O que se quer nessa página é que você treine bastante, né? Coloque bastante, faça repetição para você se lembrar como fazer isso. Então você vai colocar ali, yes, he is going to feed the dog. Tá? Então vai simplesmente completar com o que falta ali do going to. Entenderam, gente? Vamos fazer a frase completa ali na parte da resposta. Então façam esse exercício e mandem para mim. Ah, mais uma coisa. Na parte da contração, tá? Para fazer a contração na parte da negativa, você pode fazer, né? Ao invés de are not going to, colocar um aren't ou um isn't. Tá bom, gente? E lembrando que vocês também podem fazer, né, a contração no I am, né? I'm. Tá? Vocês podem fazer também normalmente com os outros também. Então, podem fazer os exercícios, aqueles ali dessa página, depois mandar para mim no grupo, que eu vou corrigir para vocês, beleza?
Agora, gente, na outra página, página 7, a gente tem mais alguns exercícios ali, tá? Então, ó, essa parte da pergunta eu já ensinei, né? Já falei como fazer. E ali, gente, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou pedir para vocês fazerem ou no caderno ou nas partes em branco entre os capítulos do livro, né? Porque não vai dar espaço para fazer ali. Então, naquele Making Questions, o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas palavras que eles estão te dando como uma ajuda, né, para formar a frase, e você vai criar a frase colocando o resto que falta nela. Então, na primeira ali da Making Questions, olha lá, tem um you e tem um be a student. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Are you going to be a student? Você já sabe que, né, estão pedindo para fazer uma questão, ó, Making Questions, e você sabe como fazer uma questão. E você sabe o que falta ali, né? Caso você não saiba ainda, só dá uma voltada no vídeo e ver a explicação de novo na parte das questões. Então, eu vou fazer o que ali? Vou colocar o que falta. Então, ó, are you, né? Tem o you, então eu sei que a conjugação é are, né? É o verbo to be. Eu sei que a conjugação é are, depois na parte do you, desculpa. Então, are you, aí tem o be a student. Eu sei que eu tenho que usar o going to, então, ó, are you going to be a student? Are you going to be a student? Entendeu? Então, pronto, está feita a pergunta. Você vai ser um estudante? Entenderam? E aí tem a segunda parte ali, a segunda metade, o create sentences. Só que você já pode ver que está diferente, né? Não é making questions, é create sentences. Então está pedindo para você criar frases, só que não necessariamente perguntas, né? Ali já está mais na parte da afirmação. Então, ó, she, aí tem um eat e tem um pasta. Como é que eu vou criar essa frase? Vou colocar o que falta também. Então, ó, she is going to eat pasta. Ok? She is going to eat pasta. Tá bom? É assim que vocês vão fazer esse exercício. E agora vamos para o próximo. O próximo, ó, ask using be plus going to and complete the short answers. Então, ó, we e be fine. Uma pergunta, né? A gente está vendo ali que tem um ponto de interrogação. Então, ó, are we going to be fine? Nós vamos ficar bem? Você vai fazer o quê? Vai dar uma resposta curta agora. Uma resposta curta fica como? Yes, we are going to. Ou no, we are not going to. Tá, gente? Essas são as respostas curtas do going to. Então, ó, na segunda. Are you going to see the dentist? Yes, I am going to. Ou no, I am not going to. Tá? Assim que se ficam as respostas curtas do going to, gente. O resto vocês podem fazer sozinhos. E aí a gente chega no último exercício dessa página, que é o ask using be plus going to and give complete answers. Então, ó, she sent that email. Então, is she going to send that email? Yes, she's going to send that email. Ou no, she isn't going to send that email. Tá? Então, é essas respostas completas que eles querem. Tá? Que vocês façam completo colocando a frase, o resto da frase na parte de cima. Não só um yes, I am going to, ou no, I am not going to. Entenderam? Então, gente, façam os exercícios dessas páginas. Mandem para mim para eu corrigir. Eu vou estar corrigindo ali no grupo para vocês, beleza? Então, gente, por hoje vai ser só isso, tá? Prestem bastante atenção naquela parte do áudio, no começo do texto, tá? E se atentem bem às diferenças entre o going to e o will. Não se esqueçam de mandar os exercícios. E é só isso por hoje mesmo, gente. Então, valeu. Até a próxima aula.